há mais ou menos 1 ano e meio que eu pesquiso quadrinhos e jornalismo em quadrinhos, na verdade que é um subgênero de quadrinho, dentro do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, embora a minha graduação seja em jornalismo. Então é uma preocupação constante minha de realizar essa ponte entre pesquisa acadêmica e quadrinho, porque eu acho que é uma área que se tornou muito fértil no Brasil e porque me interessa de forma geral estudar narrativa. Na minha vida profissional eu carrego, dentre outras atividades, a atividade de roteirista de quadrinhos. Na verdade eu executei 3 roteiros de quadrinho que foram publicados assim, em formatos maiores e alguns roteiros para HQs menores. E produzi todos eles, grande maioria deles, com lei de incentivo e apoio de edital. Então é uma das minhas ocupações, de fato, é escrever roteiros de quadrinhos. Bom, eu não tinha como objetivo na minha vida escrever roteiros para quadrinhos. Até os 13 anos eu lia muitas histórias em quadrinho, tentava escrever, como toda criança faz, algumas historinhas, né, com o meu personagem preferido, que era o Homem-Aranha, então acabava sempre criando alguma cena do Homem-Aranha, contra o Venom, que era o vilão dele, que era o meu vilão preferido. Mas claro, isso era brincadeira de criança. Assim como quando eu era pequeno também, eu tentava escrever historinhas de videogame, achando que os cartuchos de videogame eram feitos de papel, como se fosse livro. Então eu escrevia assim, 30, 50, 60 páginas de histórias de videogame, como se desenhava memory card, desenhava barrinha de energia, tudo isso do personagem, achando que isso que fazia o videogame, você botava cartucho, um monte de papel lá dentro, e o videogame começava a acontecer, as histórias. Mas daí, dessa época, eu queria uma maneira de me expressar, né? Quando eu vou ficando mais velho, percebi que na verdade não dava pra ninguém ler meus papeizinhos que eram cartuchos de história de videogame, nem minhas histórias de quadrinhos, porque eu desenhava muito mal. Então acabei escrevendo literatura mesmo, quando procurar escrever, tinha aquele plano de escrever um romance, tipo Senhor dos Anéis, quando eu tinha 13 anos de idade. Aí começava a escrever interminavelmente, escrevi várias historinhas até 17, 18 anos, só que assim, tinha aquela vontade de ser escritor, mas ao mesmo tempo não tinha disciplina. Nessa época eu conheci Marcos Franco, que era o roteirista de quadrinho, que ele tinha visto alguns contos, poesias que eu publicava no site, e ele me convidou para escrever um roteiro de quadrinho, que para mim foi uma grande novidade, uma vez que eu tinha voltado já a ler quadrinho, porque eu passei um tempo sem ler, tinha voltado a ler quadrinho, e já amava de novo quadrinho, já estava amando mais do que tudo, acho assim, em termos de arte, só que ele não tinha pensado em me dar a chance de escrever um roteiro. Ele que me deu essa possibilidade. Depois que eu escrevi o primeiro roteiro, eu percebi que era a minha melhor maneira de se expressar, era fazendo um roteiro de quadrinho. Como eu falei inicialmente, fiz alguns roteiros para histórias maiores e para algumas histórias menores. Na verdade, eu posso dizer que somente no último roteiro em que trabalhei, que foi o roteiro da HQ Lucas da Vila de Santana da Feira, que eu me senti à vontade com a arte de escrever. Até aquele momento, escrever roteiro. Isso porque, como a maioria das pessoas que tentam escrever, eu comecei fazendo tudo meio na marra, sem ter estudado roteiro, sem ter tido nenhum acesso a um manual de roteiro. Isso há uns 4 anos. Escrevi 2 roteiros, assim, meio sem pé nem cabeça, como é comum para iniciantes. Mas depois disso, com a ajuda de Marcos, e com um processo que eu passei de fazer curso de roteiro e um período intenso de estudo, tanto de roteiro quanto de narrativa, sinto que nessa HQ, no Lucas da Vila de Santana da Feira, já amadureceu, porque é uma HQ que tem, em primeiro lugar, um contexto histórico muito forte, e para justificar esse contexto histórico, a gente foi atrás de uma pesquisa muito aprofundada para dar conta desse personagem. Então a gente pode trabalhar vários níveis, a fala do personagem, a vestimenta dele, a caracterização do cenário, questões sociais, reais, históricas. Então isso deu muito material para poder compor o roteiro. Eu percebi como é que era de fato o processo de criar um roteiro. Você tem que construir muitos alicerces antes de chegar ao produto final. O que um roteiro de quadrinhos tem em particular em relação a outros tipos de roteiro? Bom, eu posso dizer pelo menos em relação aos 2 roteiros que eu conheço, né, que seria o roteiro de cinema e o roteiro de quadrinho, que dialogam de uma forma. O roteiro de quadrinho dá mais possibilidades para o roteirista de ser autor do que no cinema. Quer dizer, o roteirista de cinema, ele faz somente a história, vamos dizer assim. Quando eu digo faz somente a história, é porque ele só organiza os acontecimentos, os fatos e as falas. É o documento inicial para você ter ideia de como vai ser o filme. Quem cria de fato as cenas não é ele, vai ser o cineasta, que vai ser o diretor do filme. Então, depois de passar pelo roteirista, ele passa pela mão de um produtor. Então, do roteirista para o cineasta, existe um trabalho intenso que é feito. E muitas vezes o roteiro que começou de um jeito chega na mão do cineasta de outra forma, e o cineasta troca tudo quando vai lidar com o ator, com os atores mais ainda. Porque a cadeia de produção do cinema é longa, é extensa, então o roteirista acaba sendo pequeno, assim, de alguma forma, embora ele seja essencial, sem ele não vai existir história.
Quanto ao quadrinho já é uma outra coisa, porque a cadeia de produção é menor. São 4 ou 5 pessoas envolvidas na produção do quadrinho. E o roteirista de quadrinho já tem mais liberdade, porque ele vai ter que escrever textos e diálogos. O texto é parte da narração, então ele tem um papel de organizar toda a estrutura, o que vai ter em cada página, como é que as imagens vão se organizar, se vai ter um quadro maior que o outro. Claro que ele pode escrever como se fosse no cinema, só que se ele quiser, ele pode escrever de outra forma, e quanto melhor o roteirista conseguir organizar o quadrinho, geralmente mais bem visto ele é pelos leitores e por outros roteiristas. Então há mais possibilidade dele ser autor. Na verdade, o roteirista, até em outros países, o mercado é pequeno. O que é só até engraçado, é controverso. Sem ele não pode existir a história, não pode existir a narrativa. No entanto, geralmente ele é mais mal pago, né, para escrever. Porque eu acho que as pessoas pensam que por não ser um trabalho que exige você saber mexer em um monte de softwares e computadores e coisas do tipo, parece que o cara é menos especializado, acho que eles pensam isso. Então, é complicado no Brasil, eu acho que é mais complicado ainda, né? O roteirista de quadrinho ou o roteirista de cinema queira ter uma vida bem paga escrevendo roteiros, vai ter que saber que vai ter que trabalhar com coisas que não são necessariamente artísticas, digamos assim, como por exemplo fazer vídeo institucional, fazer cartilha. Então, se a pessoa estiver disponível para fazer isso, ela encontra um meio de sobreviver, porque há pessoas que vivem disso. É difícil, você tem que se esforçar, você tem que mostrar seu roteiro para várias pessoas, tem. Mas se você quiser viver disso, você consegue. Agora, sobreviver com isso artisticamente, tipo, como se você estivesse fazendo um roteiro do Homem-Aranha ou do Batman, isso no Brasil é um pouco impossível, é complicado. O que a gente pode fazer é estar sempre investindo em projetos pessoais. E no meio dos projetos pessoais, a gente pode encontrar um projeto que de repente é comprado pelo governo, ou é adotado em alguma escola, e você aí acaba ganhando uma grana boa quanto roteirista. Nesse caso, acho que o roteirista de quadrinho, inclusive, ganha mais do que o roteirista de cinema, quando ele consegue aprovar um projeto desse. Minhas expectativas eram muito grandes em relação aos alunos, se confirmaram, que para mim foi muito bom, porque os alunos participaram, mesmo que alguns deles não tinham tido assim, muito acesso, muito contato com quadrinhos, eles conseguiram perceber muito bem quais são os elementos que fazem base assim, para poder se contar uma narrativa em quadrinho. A experiência de lecionar e de discutir os roteiros é uma das experiências mais significativas que existem, porque você mexe com a imaginação das pessoas, com as ideias que ela tem, questões morais e tudo mais. Eu acho que é uma troca inesquecível assim, em relação à aula. Uma oficina de roteiros em qualquer lugar tem relevância, eu defendo. Em Salvador especialmente porque nós temos aqui no estado, principalmente em Salvador, uma riqueza cultural muito forte, que precisa ser aproveitada. Uma herança artística muito forte, que inspira ainda hoje qualquer pessoa que vai trabalhar com cinema, com música, com quadrinho, seja lá com o que for. Então eu acho que a possibilidade de você formar pessoas para trabalharem com essas áreas artísticas, por si só já é uma questão ímpar na Bahia. Eu realmente defendo que aqui a gente sente que realmente que a Bahia e a arte andam bem conectadas. E nesse caso, em específico, trabalhar com o roteiro, porque a gente tem uma infinidade de cursos voltados para outras áreas, mas não tem para roteiro. As pessoas acham que às vezes não existe técnica para escrever um roteiro. E existe. A pessoa que o roteirista não é uma função especializada. Às vezes se pensa que o roteirista é qualquer pessoa que vai só escrever. Enquanto o cameraman é o cameraman, o editor é o editor, o desenhista é o desenhista, o arte finalista é o arte finalista. Mas sem o roteirista, você não tem como organizar direito a estrutura da história. E isso é um trabalho que não é leve, é muito complicado. Então acho essencial ter esse tipo de trabalho de formação para novos roteiristas no estado, porque daí o roteirista é a base de qualquer projeto. Mais roteiristas, mais projetos, sem dúvida.